Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo aqui para vocês sobre Carta a Tiatira, a quarta igreja da Ásia Menor do Apocalipse, escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, né? Esse período aí que nós estamos vivendo aí de pandemia, de quarentena, vamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus no que diz respeito a essa sequência de cartas que nós temos feito esses vídeos sobre ali as igrejas localizadas na Ásia Menor, a quarta igreja do Apocalipse, Tiatira, que encontra-se lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 ao 29, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, pois, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, tendo lido aí a passagem bíblica escrita pelo apóstolo João, endereçada à igreja em Tiatira, ali então chamada naquela época de Ásia Menor, hoje, nos dias atuais, conhecida ali toda aquela região como a Turquia, né? A moderna Turquia. E aí nós temos 6 características e informações importantes relacionadas à cidade da Tiatira. 6 características. A primeira delas, a maior e mais longa das cartas, é dirigida à menos importante das 7 cidades. Ao contrário das outras cidades, Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. Sua importância era efetivamente comercial. Ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial, e por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia naquela época. Essa é a primeira característica importante de Tiatira. A segunda característica importante é que a cidade de Tiatira era sede de vários grêmios de comércio importante daquela época, como lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, né? Uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e é provável que Lídia, a mulher Lídia, era uma representante dessa corporação lá na cidade de Filipos. E isso é mencionado, foi escrito ali pelo evangelista Lucas,
lá em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Estes grêmios tinham por objetivo mútua a proteção e benefício como de tipo social e também recreativo dos comerciantes da época. A terceira característica importante de Tiatira é que frequentemente festas aconteciam reunindo os trabalhadores relacionados a uma mesma profissão. Quando isso acontecia, momentos religiosos eram comuns, onde carne sacrificada a ídolos eram comidas após momentos litúrgicos pagãos. Né? Terceira característica. A quarta característica sobre a cidade de Tiatira é que era uma cidade muito parecida com as cidades de hoje, em alguns aspectos, em termos de reivindicações dos direitos dos trabalhadores. Ela não era conhecida por seu exército ou por seus templos ao imperador ou por suas fortalezas, as quais nem existiam por lá. Né? Tiatira era provavelmente uma das cidades menos importantes religiosamente entre as 7 igrejas do Apocalipse. Era uma cidade conhecida por suas indústrias, seu trânsito intenso, né, de comerciantes e por seus sindicatos e as coisas relacionadas a eles. Esse fluxo grande de pessoas de vários lugares e o envolvimento quase certo dos cristãos com os grêmios e a vida da cidade representavam um perigo para os cristãos que ali viviam. Né? A quinta característica da cidade de Tiatira é que seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade. E a sexta característica que a gente traz nesse vídeo sobre Tiatira é que cada grêmio tinha sua divindade titular. Né? Nessas reuniões havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade, né? Orgias sexuais, enfim. É dentro dessa cultura que se insere a igreja de Tiatira, que aparentemente era uma igreja forte e crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Se não, vejamos algumas coisas importantes também, no que consistia realmente, por exemplo, o que acontecia lá naquela igreja, o falso ensino de Jezabel. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deveriam participar dos banquetes dos grêmios e comer carnes sacrificadas aos ídolos, bem como das festas imorais. Outra coisa que fazia parte do ensino da então Jezabel, ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. O prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que o próprio pecado. Amava mais o dinheiro do que a Jesus, mais as exigências materiais do que as exigências de Deus. Outro aspecto importante do ensino dessa Jezabel era que o ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela é que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais seria vencido, a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Né? Agora, em Tiatira, era possível também encontrar 3 grupos distintos lá naquela igreja. O primeiro deles, os que eram fiéis, que está lá no capítulo 2, versículo 24. O segundo deles, os que estavam tolerando o pecado, capítulo 2, versículo 20. E o terceiro grupo eram aqueles que estavam vivendo no pecado, capítulo 2, do versículo 20 até o 22. Né? E ali podemos encontrar pontos positivos marcados ali, registrados nessa carta escrita por João, que diz respeito aos seguintes: ponto positivo, as obras daquela igreja eram
vista como positivas. Era uma igreja que praticava muito ali o amor, por assim dizer, a caridade, né, envolvido com questões sociais, o serviço daquela igreja dentro daquela comunidade era um ponto positivo. A sua fé, a fé em Tiatira era tido também como um ponto positivo. Paciência é outro aspecto positivo daquela igreja. E mencionado também nessa carta, nós destacaríamos aqui, as últimas obras daquela igreja eram maiores do que as primeiras, né? Agora ele também tinha um problema, o problema marcante daquela igreja é que eles toleravam os ensinos da profetisa, chamada ali por João no livro de Apocalipse, no capítulo 2, de Jezabel, né? Uma ordem explícita ali para aquela igreja que nós encontramos nessa carta é que eles deveriam se arrepender, né? Arrependerem-se, provavelmente de aceitarem, de tolerarem os ensinos dessa profetisa. E outra ordem ali específica também que a gente encontra é que eles deveriam guardar a sua palavra, né? A recomendação de Jesus, guardar a sua palavra até ao fim, né? Uma consequência mediante a essas ordens, a gente pode ver ali, constatarmos ali a tribulação sobre os adúlteros, né? Está registrado ali nessa passagem que nós lemos. E também uma consequência aí positiva seria o que? O poder sobre as nações, que ali menciona até que vocês iriam regê-las com varas de ferro, né? E receberiam por final aí essa promessa, né? Uma dessas promessas a igreja ali em Tiatira era que eles receberiam a estrela da manhã. Então, que nós vemos a ficar com essa esperança e com essa promessa endereçada ali à igreja em Tiatira e para os nossos dias, né? Guardarmos, termos essa guarda dessa esperança e de um dia recebermos a estrela da manhã, que em outras palavras é tão somente o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós viemos ficar com esses ensinamentos à igreja em Tiatira neste dia, guardá-las dentro dos nossos corações. Amém? Fique com Deus, tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo.